Casas de Aruanda. Depois dessa escada aqui, só um cafezinhos para começar os trabalhos. É muito interessante porque eu sou uma pessoa assim meio mística e tudo começou com o interesse e a vontade de viajar para a Europa. Depois de muito tempo que o Aruanda não ia. E foi muito interessante porque vieram alguns componentes que já tinham sido do Aruanda que estavam morando fora, como o Valmir, por exemplo. E ele trouxe um amigo, e esse amigo é que vai fazer a diferença na minha história. Pois bem, no dia da viagem, nas vésperas, eu tive um sonho como se eu não fosse a viagem. Aquilo me deu uma angústia muito grande. E eu fiquei triste, eu falei assim, oh, meu Deus, o que é que vai acontecer que eu não vou poder ir a essa viagem? Eu estou querendo tanto ir. No dia da viagem, viemos, pegamos as bagagens, pegamos um ônibus aqui na porta e seguimos para São Paulo, fomos de ônibus. E eu, como sempre, faço aquela minha oração de início de viagem, preparatória, para que tudo corra bem, para que nada dê errado. E na oração, eu fiz um comentário que também é muito importante. Eu disse que se acontecesse alguma coisa, que nós, com a nossa inteligência que Deus nos deu, iríamos resolver da melhor forma possível, para que tudo pudesse transcorrer bem e ser uma ótima viagem. E aí tudo bem, viajamos umas 8 horas de Belo Horizonte até São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, onde íamos embarcar por volta das 16h40. Ao chegarmos no aeroporto, Romênio veio até mim me perguntando sobre o meu passaporte. Como era de praxe, anos atrás, a gente entregar os passaportes a uma pessoa do Aruanda para que essa pessoa ficasse responsável por check-in, eu havia feito isso, deixado meu passaporte aqui na Secretaria do Aruanda, para que o Anilson, quem é que fosse, na época era Eider, que estava responsável pelas passagens, que foi ele que emitiu, ele trabalhava na agência de viagens e ele que preparou toda essa parte. E eu achei que ele iria fazer o check-in para todos nós. Romênio me perguntou se o meu passaporte estava comigo. Eu falei assim, não, está com o Sérgio. O Sérgio, atônito, e falou assim, comigo? Ai meu Deus, e agora? Não me lembro de estar com o passaporte do Otávio. Ai, não pode ser que o passaporte dele tenha ficado lá em Belo Horizonte. Eu fui o único que deixei o passaporte para trás devido a ter chegado atrasado ao ensaio, ao último ensaio, e ele já tinha distribuído a todos, né, os seus passaportes. E o meu ficou guardado realmente na gaveta. Aí chegamos ao ponto máximo da situação. Meu passaporte tinha ficado aqui em Belo Horizonte, nessa secretaria. Porque dias antes da viagem, ele havia pedido de cada um componente que trouxesse seu passaporte. E eu fiquei tranquila, meu passaporte está lá, não preciso nem me preocupar. É óbvio que eu sei e sempre soube que para viajar internacionalmente precisa-se de um passaporte. Pois bem, foi aquele alvoroço. Eu, o único componente, velho de guerra, cansado de viajar internacionalmente, sem o passaporte, sabendo que era a coisa principal, eu fiquei assim desesperado, mas mantive a calma. Eu falei assim, alguma coisa tá para acontecer. Como no meu sonho, que não tinha sido totalmente revelado o que queria acontecer, mas aquele sentimento de que eu ia ou não ia, estava ainda pairando e aí eu senti essa pressão neste momento. Falei assim, então não é para eu ir. Mas mantive a calma, como na oração que eu tinha feito na nossa saída de Belo Horizonte. Enquanto esperávamos, as pessoas foram fazendo os seus check-ins, entrando com as suas bagagens. E neste momento eu ouvi um grito, mas um grito tão forte dentro do aeroporto. Eu falei assim, gente, o que é que está acontecendo? E um choro, assim, uma pessoa despencando de chorar. E nada mais era do que uma componente do Aruanda, que não podia embarcar, que embora estivesse com passaporte, mas não estava com uma autorização à altura de fazer uma viagem internacional, que precisaria ser registrada em cartório. Aquilo foi um transtorno e aí sim, aí eu entendi por que o meu tinha ficado.
porque eu não ia poder ficar apenas, mas teria um motivo a mais para eu poder ficar. E aí sim, eu iria como estava planejado de ir. Então, aquele instante, eu pude perceber que precisava que alguém tivesse sido colhido para ficar, para ajudar aquela componente que era nova, de 17 anos, a Ana Clara. E que eu fui o tutor dela na viagem. Eu fico até honrado e emocionado de lembrar disso. Mas a responsabilidade para ela sair do país foi sob a minha responsabilidade, a qual eu pude ajudá-la naquele momento, que para ela seria muito mais marcante não ir do que para mim, pela minha idade, pela minha experiência. Ela não, ela era nova, ela queria viver aquilo. Então, seria como se tivesse sido impedida. E aí, eu fui retirado daquele momento de viajar por um motivo extra, né, ao astral, para que eu pudesse entender o porquê de ficar. E aí foi muito interessante que tudo a partir daí fluiu. Então o Otávio vai com ela amanhã. E tudo foi providenciado até a procuração, a autorização que precisava dos pais dela, deles irem à Polícia Federal, de ser registrado também em cartório aqui, para poder a Polícia Federal de São Paulo liberar. E fomos conversar com o responsável da Polícia Federal lá no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, e ele falou assim: eu já sei da situação, não tem importância. Amanhã, na hora do embarque de vocês, eu estarei aqui e eu vou dar o meu aval, carimbando a autorização para ela poder ir. Ela não vai deixar de viajar, como você também não vai. O meu passaporte chegou em tempo. Liguei imediatamente para o meu primo aqui em Belo Horizonte. Ele veio até a Aruanda, pegou com a secretária o meu passaporte que estava na gaveta e imediatamente embarcou no ônibus para São Paulo, qual eu esperei no dia seguinte. E as nossas passagens também foram transferidas, foram renomeadas para o voo do dia seguinte. E eu e Ana Clara fomos até todo o grupo, que já estava pronto quando nós chegamos na cidade de Odor, na Holanda. Então é uma história que eu gosto de contar porque ela me tocou muito, foi muito forte. A gente tem que acreditar que existe algo superior que nos coordena, que nos orienta, que nos protege. E foi isso que aconteceu. E a história se deu com um final feliz, porque nessa viagem Ana Clara conhece o que é o atual marido dela. E hoje ela vive na Holanda. E este foi mais um caso de Aruanda, porque tem mais. Ah, se tem. E o café continua supimpa.